Fala galera, professor Rafael Manarino, professor de redação do curso Passeio. O vídeo de hoje é muito importante, é uma dica muito especial, é uma dúvida que acontece muito com os alunos. Professor, como não fugir ao tema? Vem comigo que com certeza eu vou te ajudar hoje. Bom, gente, uma dúvida que é muito comum em relação aos alunos que vão fazer é a redação do Enem. Será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba? Eles ficam com uma preocupação muito grande e acredito que não deva ser diferente com você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como não fugir ao tema? Como não ter aquele medo na hora da prova de será que eu estou fugindo ao tema ou não? Bom, eu vou explicar para você uma diferença muito importante, com certeza vai fazer a diferença nesse seu raciocínio. Vem aqui, olha só, preste atenção. Há uma diferença muito importante entre assunto e tema. Quando você abre a cartilha do Enem e percebe a sua frase tema, você observa que aquilo que é proposto para que você faça a redação é um tema e não é um assunto. E essa diferença é muito importante que você tenha esclarecida na sua cabeça para não causar um problema que eu vou explicar. Quando você trabalha com um assunto, nós trabalhamos com algo que é um pouco mais geral, um pouco mais amplo. E quando nós falamos de tema, nós estamos falando de algo que é mais específico. Se nós pegarmos um tema do Enem, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, nós podemos retirar desse tema um assunto. Se eu falo a persistência da violência contra a mulher, qual é o assunto que você pode retirar desse tema? Violência. Mas qual seria o problema se o Enem trouxesse exatamente como proposta de redação violência somente? Você poderia citar inúmeros tipos de violência, como a própria violência contra a mulher, a violência contra os animais, a violência contra os idosos, a violência nos estádios, a violência contra o meio ambiente. E qual você escolheria para desenvolver a sua redação? Acabaria que a sua redação não teria uma profundidade argumentativa competente. Nesse caso, o que o Enem propõe? O Enem propõe que você faça uma redação sobre um tema e não sobre um assunto. Na hora que você estiver fazendo a sua redação, você precisa ter essa diferenciação muito clara na sua cabeça. Isso vai ajudar muito para que você não fuja ao tema. Nesse caso, se é persistência da violência contra a mulher, você deve pensar qual é o assunto principal, no caso é violência, e quais são os outros temas que podem ser retirados desse assunto. Violência contra a mulher e todos aqueles outros exemplos que eu já falei para você. Nesse caso, quando você estiver fazendo a sua redação, a proposta de redação pede que você faça sobre o tema que é sugerido, no caso, a persistência da violência contra a mulher. O que caracteriza exatamente essa fuga? Quando você deixa de fazer a sua redação sobre o tema que é específico e começa a falar sobre outras vertentes, sobre outros pensamentos. As cobras, quem não vê olho, também não vê coração e não vê... Não. Só que isso é muito comum quando o candidato ele começa a pensar nas vertentes porque ele relacionou ao assunto. No caso, quando você relaciona a persistência da violência contra a mulher ao assunto, é bem possível de você começar a escrever, por exemplo, da violência contra os idosos. Nesse caso, a proposta de redação é persistência da violência contra a mulher, não a violência contra os idosos. Ah, Rafa, mas eu não posso falar de outros tipos de violência? Pode, exatamente como eixos secundários à sua argumentação, voltando sempre para o tema principal, que é a persistência da violência contra a mulher. O que vai ajudar para que você não fuja realmente a esse tema é você, na hora de você pegar a sua cartilha de redação, preste atenção. Você está recebendo um tema. Desse tema, você pode retirar um assunto. E esse assunto, por ser geral, permite que você faça uma relação com outros temas além daquele proposto pela banca. Cuidado! Na hora de você fazer a sua argumentação, baseie a sua argumentação sempre no tema proposto pela banca. Por mais que esse assunto gere outros temas, faça sempre esses outros temas de uma forma secundária, como exemplos de outras violências. Porém, o eixo da sua redação, aquela parte mais importante, o seu desenvolvimento deve ser centrado somente na persistência da violência contra a mulher. Rafa, como eu posso parar de fugir ao tema? Tenha isso aqui bem estabelecido na sua cabeça. Daqui a pouco, quando você já tiver isso aqui bem treinado, bem estruturado, você já vai fazer automaticamente. Isso não vai mais acontecer, beleza? Então, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Com certeza a gente vai dar esse retorno a você. Curte, compartilha, ajuda a gente nisso, por favor. Passa para o seu colega que também vai fazer o Enem. Eu tenho certeza que vai ser de ajuda enorme também a ele. Nós temos outros vídeos que também podem ajudar. Nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem uma gama de vídeos que podem ajudar você na hora de construir essa sua redação. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. No mais, boa prova e valeu!